Mais um dia de sessão na CPMI dos desvios do INSS e mais um dia que os bolsonaristas estão levando uma surra. Essa CPMI está se comprovando, como já era esperado, o maior tiro no pé dos bolsonaristas. Eles acharam que iriam culpar o governo do presidente Lula pelos desvios, mas estão levando lapada atrás de lapada em cada sessão que ocorre na CPMI. E fica claro que Bolsonaro foi negligente enquanto governo e esse foi fator decisivo para os desvios bilionários no INSS ocorrerem. E hoje na sessão não foi diferente. Eles levaram o ex-ministro do presidente Lula, Carlos Lupe, que mais uma vez escancarou a culpa do governo de Jair Bolsonaro, provou que o governo do presidente Lula não sabia e quando soube, barrou esses desvios. Houve a operação que acabou com esses desvios no INSS e juntos dos parlamentares Paulo Pimenta, Rogério Correia, Elisiane Gama, Randolfo Rodrigues e outros, eles esfregaram tudo na cara dos bolsonaristas. Vamos ver aqui um resumão de tudo que aconteceu, mas antes vai deixando seu like, pessoal, curte o vídeo para nos ajudar, precisa do seu apoio, seu like é essencial para o nosso trabalho, leva o nosso conteúdo a mais espectadores, se inscreva no canal se você for novo aqui. Olha, a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente não são inscritas aqui no canal, se for o seu caso se inscreve aí. Vamos então reagir aos melhores momentos dessa oitiva. Começando por Paulo Pimenta, que ao lado de Carlos Lupe atropelou os bolsonaristas ali na sessão, olha só. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui o nosso sempre ministro Carlos Lupe pela clareza, pela tranquilidade de responder a todas as questões. Espero que os outros ministros que venham aqui tenham esta mesma tranquilidade, esta mesma firmeza, essa transparência que o senhor demonstrou aqui hoje. Para mim, o seu depoimento ele reforça uma certeza. Esse escândalo ele começa a tomar a dimensão que tomou a partir do momento que o governo Bolsonaro altera as regras e facilita que esse monte de identidade fantasma recebesse aquilo que a gente chama de um canal de desconto no INSS. Quando é que começou a explodir as denúncias? O Ministério Público Federal criou um grupo de trabalho dia 11 de abril de 2019. 11 de abril de 2019, ministro Lupe. Veio 19, nada. 20, nada. 21, nada. 22, nada. E as ACT se multiplicando, e as entidades fantasma crescendo, e as regras sendo mudadas pelo governo Bolsonaro, pelos seus agentes políticos e por essa organização criminosa dentro da estrutura do Estado, atuando de dentro para fora e de fora para dentro. E veja o senhor, não tem nenhuma denúncia, nenhuma investigação, nenhuma auditoria da CGU durante o governo Bolsonaro. Os inquéritos da Polícia Federal foram todos arquivados. E aí, o senhor mesmo aqui mostrou de forma muito clara, assume o nosso governo. Naturalmente, de uma forma republicana, manteve vários servidores de carreira, todos eles, com excelente currículo, que eram funções de chefia do governo anterior. Como é que a gente ia imaginar que essa gente fazia parte do bando criminoso que assaltou o INSS? Ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar que o governo Bolsonaro tinha botado os bandidos para cuidar de uma coisa estratégica, para montar uma engenharia criminosa para roubar os aposentados e aposentadas. Foi isso que o governo Bolsonaro fez. Tanto é que quando perguntam aqui para o senhor hoje, mas e o fulano? Foi nomeado pelo Bolsonaro. Mas e o ciclano? Todos os nomes que foram perguntados aqui, os principais suspeitos de terem organizado essa trama criminosa, foram nomeados por quem? Pelo governo Bolsonaro. Foi durante o governo Bolsonaro que afrouxaram as regras de fiscalização. E vejam bem, prezado ministro, há uma relação direta entre as entidades fantasmas que ganharam a CT durante o governo Bolsonaro, o aumento das reclamações e a explosão dos descontos. Agora, o que a oposição não diz é que com a explosão dos descontos, nós desde 2023 agimos. E por isso essa quantidade enorme de descontos que foram suspensos. Por que foram suspensos? Por ação do nosso governo. Ao mesmo tempo que eles montaram o esquema criminoso, a engenharia criminosa em 22, que permitiu a explosão, na mesma proporção nós fomos impedindo que esses descontos acontecessem. E quando é que teve uma operação de verdade? Quando que a Polícia Federal investigou? Quando que a CGU investigou? Em que governo? No governo do presidente Lula. E Vossa Excelência demonstrou aqui, e chama de Vossa Excelência porque foi deputado como nós, e temos maior respeito pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu trabalho,
Nós, através da sua liderança, solicitamos mudanças, entre elas a biometria. Agora demorou, mas demorou por culpa do senhor? Não foi. Demorou da decisão tomada para colocar a biometria até ela ser implementada. Nós temos que descobrir em que caninhos que isso aí demorou, em que caninhos isso aí você perdeu. E na medida que nós fizermos essa investigação, eu estou convencido, ministro Lupe, nós vamos descobrir muita coisa. Quando a gente conseguir descobrir quem são os padrinhos políticos dessas entidades fantasmas que ganharam as ACTs do governo Bolsonaro. Quem são os agentes políticos que atuaram para afrouxar as regras, para acabar com a necessidade do cidadão ter que autorizar o próprio desconto. Quem é que promoveu as mudanças para permitir que o desconto passasse a ser eterno? Porque no final de 2022, eles fizeram, numa medida provisória, uma emenda que foi sancionada pelo Bolsonaro que disse, olha, a partir de agora o desconto é eterno. Não há mais a necessidade de renovação. E por isso que em 2023 e 2024 as coisas explodiram. Porque a organização criminosa deixou a estrutura, a engenharia criminosa montada dentro do aparelho do Estado, do aparato do Estado. E quem é que desbaratou a organização criminosa? O governo do presidente Lula. Quando que a CGU e a Polícia Federal teve liberdade para agir, para desbaratar a organização criminosa? Foi no governo do presidente Lula. Quando que foi devolvido para os aposentados o dinheiro que estava sendo roubado desde 2016, 2017, 19, 20, 21, pelo governo do presidente Lula. Portanto, Vossa Excelência faz aqui um depoimento que nos dá muita tranquilidade e nos dá muita informação para que a gente possa continuar investigando e poder chegar, de fato, nos autores intelectuais desse crime contra os aposentados, aposentadas, pensionistas, pessoas, às vezes, de baixa escolaridade, que sequer sabiam de que forma aquela trama estava sendo feita para tirar o dinheiro da conta das pessoas mais vulneráveis. Então, eu quero dizer ao senhor que, para mim, muitas coisas ficaram evidentes e claras no seu depoimento. E dizer que, pela sua experiência, seria importante que o senhor pudesse nos dar alguma sugestão enquanto CPI, porque nós temos que pensar daqui para frente. O que nós temos que fazer, na sua opinião, a partir de tudo que veio à tona agora, para impedir que isso possa se repetir e que estas organizações criminosas que tiveram a facilidade de, durante o governo Bolsonaro, tomar de assalto uma parte do INSS e da Previdência, para que isso não volte a mais ser repetido. O senhor já falou aqui em acabar com o desconto, me parece uma ideia boa, porque além do consignado tem o desconto em folha. Além do consignado tem o desconto em folha, que é um outro desconto. Esse monte de penduricalho. O que o senhor acha que a gente poderia ter como conclusões para melhorar a estrutura do Estado e impedir que os bandidos continuem fazendo o que fizeram nesse país, ministro Lupe? Posso? Bom, primeiro eu queria agradecer ao deputado a generosidade das suas palavras e a força da verdade que ela tem. Segundo, eu não sou ninguém para dar sugestão. Eu apenas posso passar, porque estou mais velho, a experiência que eu já adquiri. Eu acho que a gente não pode misturar a relação política e ideológica partidária com os fatos. Temos que buscar fato. Temos que buscar quem realmente está comprovadamente participando do desvio. Temos que pedir auxílio da Polícia Federal, dos órgãos competentes que estão investigando, para pegar, olha, que apareceu dinheiro nessa conta, apareceu isso, e punir exemplarmente. E, além disso, que eu acho que é o mais importante, tomar o dinheiro que eles roubaram. Tem que devolver esse dinheiro público para os cofres públicos. Eu acho, minha modesta maneira de ver, que é a principal tarefa da CPMI, buscando a informação com a Polícia Federal, com o Poder Judiciário, e firme e duramente separar a questão ideológica, as diferenças político-partidárias que nós possamos ter, e para defender o pobre, para defender o aposentado, para defender o pensionista, extinguir de vez essa máfia que se introduziu dentro da Previdência Social e não permitir que jamais volte. Obrigado. Como vocês viram aí, pessoal, o deputado Paulo Pimenta esfregou a verdade na cara dos parlamentares bolsonaristas. Ele tem feito um grande trabalho nessa CPMI e, junto com os outros parlamentares de esquerda, sempre expondo a verdade e mostrando quem é o real culpado por esses desvios. O que vocês acharam? Vai deixando sua opinião aqui abaixo. Agora vejamos a fala do deputado federal Rogério Corrêa, que também seguiu a mesma linha. Parabenizar também ao ministro Carlos Lupe, que também conheço desde épocas sindicais e que eu admiro muito, inclusive pela sua trajetória brisolista. Eu que também, nos tempos sindicais, estive em parceria também com a Central Única dos Trabalhadores, mas também com outras entidades sindicais e, portanto, são parcerias importantes. Muitos querem aproveitar o momento para desqualificar os sindicatos, como se o sindicato fosse algo ruim, e não é. É a organização dos trabalhadores e muitas vezes isso assusta. O andar de cima, os milionários, os bilionários, o sindicato é algo essencial
para a organização dos trabalhadores, e foi assim em toda a luta democrática do país também, desde o fim do regime militar até hoje. Eu queria, ouvindo o ministro, dizer o seguinte, eu fico cada vez mais convencido disso. Isso é uma quadrilha antiga, que vem no INSS e vem com a entidade, ela é antiga. E ela perpassou vários governos. Tentar politizar isso, fazendo uma CPMI para dizer que a culpa foi do governo tal ou qual, ou que a posição quer dizer foi do governo Lula, é um desastre. Vocês não conseguirão provar isso. Então, a cada um que vem aqui, vai se provar isso. Essa é uma quadrilha antiga. E ela começou, o Pimenta tem razão, a exagerar a partir de 2018, 2019. Eu quero mostrar um vídeo e um gráfico que demonstram isso. Vamos primeiro ao vídeo. Vocês vão ver o senador Isalci, que ele sempre nega, dizendo a quem ele entregou uma relação dessa fraude. Vamos escutar o Isalci. Fala, Isalci. Eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871. As denúncias que eu recebi gerou realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa barra de aposentadoria que existia em função da legislação. Isso é o que nós fizemos. Pois bem, o senador Isalci entregou ao presidente Bolsonaro toda uma farra que, segundo ele, ia de 70 bilhões, incluía também os aposentados. Então, Bolsonaro sabia dessa farra. Eu vi o relator perguntando se o senhor tinha dito ao presidente Lula, e o senhor disse que não. Mas o Bolsonaro recebeu dos peritos e também do senador Isalci. Mas olha, eu quero também que coloque um gráfico para saber como é que isso evoluiu. É importante, Pimenta falou isso, mas é bom ver em gráfico. Se puder aumentar, a parte azul ali são aqueles que receberam em 2020, 2021 e assim vai por diante, os ACTs, ou acordos técnicos, firmados nos governos, até 2018, que inclui o governo Temer. Depois, os governos Bolsonaro, a partir de 23, e o governo Lula. Se vocês forem acompanhando, é claro, até 2020, a maioria eram entidades que passavam descontos associados que vieram dos governos anteriores. E depois isso vem predominando no governo Bolsonaro. Deixa lá. Olha para vocês verem 2024, 2023, 2024, 2025. E vocês podem dizer que tem parte do governo Lula posteriormente, mas olha o tanto de verde que tem ali. E foram as maiores partes exatamente do governo Bolsonaro, do governo Temer. É claro que adentra já do governo Lula. E eu passo o último gráfico para ficar claro. Então veja bem, as entidades, o montante de descontos associativos, a grande parte, em 2024, 2025, vem do governo Bolsonaro. São as entidades que fizeram um acordo técnico naquela época. O gráfico é muito claro. Essas entidades é que fizeram este rombo, esta roubalheira. Foram entidades que foram facilitadas lá. Quando vocês ouvirem o ministro Oliveira, vocês vão entender por quê. Porque o ministro Oliveira, ele era superintendente, anota esse nome, eu quero ver o relator, perguntar, estuda ele, eu vou deixar o gráfico com o relator. O ministro Oliveira, ele era superintendente de São Paulo, depois ele virou diretor de uma das diretorias, depois dessa diretoria mais importante, depois presidente do INSS, depois ministro. Todos ele deixou o rastro dele. E ali é que essas entidades foram se amolumando, ministro Carlos Lupe. Esse Oliveira armou tudo. Então, o relator está rindo, mas quando ele perguntar, talvez não precise de rir. Pois bem, esse aí é um gráfico. Só me respeita. Ah, não respeito, estou respeitando, estou falando. É meu direito, relator. Eu sei que Vossa Excelência não gosta que fale mal de uma parte do governo, mas eu tenho meu direito. Eu quero, portanto, que venha o último slide, que são dados. Então, posto isso aí, são gráficos óbvios, evidentes de números, vem aí algo que aconteceu posteriormente. Pode dizer, foi atrasado, já tinha 2 anos do presidente Lula, mas está lá. Ó. Despacho decisório, assunto. Vamos lá. Os gráficos e as coisas dizem por si, mesmo que eu perca tempo, vale a pena a imagem, olha lá a imagem. Diário da União. Número 65, 28 de abril de 2025. Veio tarde, né? Já tinha aí 2 anos do governo Lula. Tinha 4 de Bolsonaro anteriormente. Aí, não, espera, não fica nervoso não, Lima, fica calmo. Olha lá, o governo do presidente Lula foi quem tomou essa decisão. Terminar com qualquer desconto e devolver os recursos. Amanhã já serão 2 milhões que receberão os recursos de volta, que foram roubados por essa quadrilha que veio lá de trás, mas que passou incólume no governo Bolsonaro, incólume, sem que ninguém, nem o presidente Bolsonaro, que sabia de tudo, fizesse a Polícia Federal investigar, ou a Controladoria Geral da União. Meus cumprimentos ao governo do presidente Lula pela atitude que ele teve rápida de agir, chamar e envolver, por exemplo, os órgãos de fiscalização e controle, ao contrário do que aconteceu, e lembrando que até amanhã chegará aí ao dado de 2 milhões de aposentados, completará até amanhã o número de 2 milhões de aposentados brasileiros que terão realmente o ressarcimento dos seus recursos, não é? Que infelizmente foram subtraídos de forma ilegal e fruto, infelizmente, de uma verdadeira organização criminosa que se instaurou em vários governos, mas que foi interrompido no governo do presidente Lula. E cumprimento a Vossa Excelência pela sua tranquilidade, pela sua firmeza na apresentação das respostas a esta comissão. Isso é muito importante porque o objetivo nosso aqui é chegar àqueles que verdadeiramente roubaram
retiraram dinheiro das pessoas simples do nosso país, não é? Sobretudo dos nossos aposentados. Então, a sua contribuição é fundamental, de fato, nos trabalhos desta comissão. Inicio, ministro, nós tivemos aqui a presença da CGU e uma técnica da CGU, ela nos trouxe a informação de que ela recebeu, já em 2019, quando iniciou o seu trabalho como diretora de auditoria na CGU, de informações relativas a descontos fraudulentos dos aposentados, não é, de todo o Brasil. Inclusive, nós também colocamos naquele momento, quando então o presidente Bolsonaro recebeu denúncia, ainda na transição. Eu pergunto ao senhor, no início da sua gestão como ministro da Previdência, o senhor chegou a receber informações referentes a esses descontos fraudulentos? E, ao mesmo tempo, também, em recebendo ou não, qual medida que o senhor tomou neste momento? Vários tipos de denúncias foram apresentadas. Dentro da ouvidoria do Ministério, dentro da ouvidoria do INSS, pelas páginas do meu INSS, e todas elas foram encaminhadas para apuração. Repito aqui que em 2023, em comecinho do ano, já começou uma ação da Polícia Federal conjunta com o então presidente do INSS para isso. Para ser mais exato, em maio de 23, o INSS e a Polícia Federal fizeram reunião para apurar apertar o cerco de fraude. De acordo com o Ministério da Previdência Federal, estava o então presidente do INSS, Cláudio André Fonseca Von Burg, e o representante da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, delegado da Polícia Federal. Luiz Melo, diretor de Governança, Planejamento e Inovação. Ana Carolina Tches, coordenadora-geral do Sistema de Automação. Ailton Nunes Matos Júnior, diretor de Benefício e Relacionamento com o Cidadão. Giovanni Batista Queiroz, assessor da Presidência. E tem uma série de nomes que já em maio de 23 montaram junto com a Polícia Federal para fazer essa apuração que deu origem depois ao processo que a CGU fez com a Polícia Federal. Pronto. Ministro, eu vou um pouco rápido porque o nosso tempo é bem diferente do tempo do relator, mas veja, ministro, nós temos aquele caso específico que envolve a Conafer, não é? Que, na verdade, o primeiro ACT desta instituição ela foi feito em 2017, ainda lá atrás, no governo Temer. E no governo do então presidente Bolsonaro, essa mesma instituição, ela teve a renovação desse ACT, não é? Um outro acordo de cooperação técnica que foi, na verdade, efetivado em 2022. E, neste caso específico da Conafer, nós tivemos um inquérito no âmbito da Polícia Federal e o senhor Bruno Deitos, ele dá um depoimento, aliás, ele afirma de forma categórica no depoimento dele na Polícia Federal de que, por exemplo, a empresa Premier Recursos Humanos teria dado a informação de que esses descontos associativos teriam a complacência de diretores do INSS. Ele não especifica naquele momento quais diretores, mas mas afirma em seu depoimento na Polícia Federal que esses diretores teriam a informação e teriam recebido vantagens indevidas para, portanto, proceder aí fornecer informações relativas a aposentados e pensionistas. Ele, inclusive, chega a apresentar um dado que seria uma ficha cadastral da ordem. A minha pergunta para o senhor é, o senhor teve alguma informação sobre esse inquérito deste período relativo a 2022? Teve alguma informação referente a esse caso? Não tive não, sou sincero em te dizer que nunca chegou às minhas mãos essa informação. Presidente, eu inclusive estou protocolando um pedido de informações para termos acesso a esse inquérito, porque é fundamental. Nós temos um relato e um depoimento claro, fazendo referência a diretores do INSS que teriam recebido vantagens indevidas, não é? Aqui precisamente no ano de 2022. E para finalizar, ministro, eu fazendo um levantamento, porque quando a gente vai fazer a análise e a origem de quais os elementos que foram utilizados para a gente chegar a toda essa fraude, a gente percebe que tudo começa no acordo, no ACT, não é? E, por exemplo, um dado que nós temos aqui, que é levantado pelo próprio INSS, ela cita em instituições e entidades como, por exemplo, a AMBEC, a Conafer, a AMA Brasil, todas elas, especificamente essas três, elas tiveram os seus principais acordos de cooperação firmados entre 20 e 21. E essa explosão de fatos de 2023, precisamente, elas são fruto exatamente das ACTs dessas instituições feitas de 2021 e 2022. Eu quero lhe fazer uma pergunta, ministro, até já lhe pedi, porque eu acho que no final desta comissão, para além da investigação, eu acho que uma CPI ela tem um papel fundamental no encaminhamento, nas recomendações finais, no resultado que a gente precisa ter para evitar que fraudes dessa natureza se perpetuem. Então, eu queria que o senhor me explicasse de forma rápida, porque o nosso tempo de fato é muito pouco, mas o que significa a ACT como um ponto de partida para tudo que a gente está acompanhando? E, ao mesmo tempo, também,
O senhor acredita que o ideal, porque eu, na minha visão, que não é aprofundada como o senhor tem sobre a questão da Previdência, é que o ideal era suspender todo o ACT e, de repente, deixar para que esse aposentado, eu entendo decisão individual para isso, tome isso em conjunto com a sua associação, uma decisão dele, individual dele, deliberada por ele, e não necessariamente através de um acordo dessa instituição. Eu pergunto ao senhor, essa seria de fato um caminho, esse seria um caminho ideal para a gente evitar que fraude dessa natureza se perpetue no país? Vou tentar em 2 minutos. Eu lhe pedi 1 minuto, ministro, que eu quero finalizar com mais 1 minuto. Rapidamente. Só para a senhora ter uma ideia, de todas as instituições que foram investigadas, estão sendo investigadas pela CGU, a data dos acordos de cooperação é CONTAG 1994, SIDNAP 2014, ABEC 2017, CONAFER 2017, AAPB 2021, AAPPS Universo 2022, UNASPUB 2022, ANDRAP-PREV Antiga Colher 2022, ABC-Ramar Brasil 2022, CAAP 2022 e a APEM, que era antiga APSP 2023. Foi a única que foi renovada ainda na minha gestão. O que é o acordo de cooperação? O acordo que faz o INSS para que essas entidades prestem serviço ao aposentado e, em troca, possam ter um percentual, uma taxa que é cobrada, algumas devidas e a maioria indevidamente, conforme está sendo provado. Mas eu concordo inteiramente com a senhora. Eu acho que não é o papel do INSS ser intermediário disso, nem nos acordos de cooperação associativo, nem descontando com os aposentados pensionistas que fazem empréstimo consignado. Eu concordo inteiramente com a senhora. Muito obrigada, ministro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Elisiane Gama. Ex-ministro Lupe, que escancarou na cara dos parlamentares bolsonaristas toda essa omissão e lembrou que a Polícia Federal de Bolsonaro arquivou 2 operações sobre os desvios no INSS. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? Qual foi a primeira vez que foi levada ao senhor ou o senhor tomou conhecimento sobre essa temática? Nesse relatório que eu apresentei, nobre relator, coloca que a partir de março nós já tínhamos começado a tomar medidas para coibir isso. Por quê? Não com a dimensão que se tem hoje. Depois que pela primeira vez a Polícia Federal, durante 1 ano, investigou e está apontando quem é responsável pelos crimes, é mais fácil a gente entender o que aconteceu. À época, a gente se baseava apenas naqueles apresentados pela ouvidoria, pelas reclamações que vinham pela plataforma do INSS. Então, o conhecimento específico que a gente tinha naquele momento, desde que a gente entrou em março, com as atitudes que a gente teve de coibi-las, tentar coibi-las, orientar o INSS para coibir-se, foram aquele número bem menor do que foi depois das apurações que agora surgiram com a ação da Polícia Federal, que tem um poder de polícia que eu nunca tive e nem quero ter. Senhor ministro, o senhor pode fornecer qual foi a data? Olha, começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de 1 ano permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investigou para valer. Quando ela não arquivou, que aconteceu 2 vezes anteriormente, como já falei, aberto em 2016 e 2020. Arquivou-se. Agora não, ela investigou, ela colocou à tona esse processo. Né? E agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. Ministro, o presidente Lula foi informado pelo senhor em algum momento dessas irregularidades nos descontos associativos? Não, em nenhum momento. Aliás, as conversas com o presidente da República são sempre de marco-políticas. Essa questão é de autonomia de uma autarquia maior da América Latina, que é o INSS. Eu acompanhava parte dela tentando ditar as regras para coibi-las e o presidente da República só tomou conhecimento, como eu, no dia da apuração deflagrada pela Polícia Federal. Ministro, o dever de lealdade de Vossa Excelência para com o presidente da República, o senhor não tinha a obrigação de fazer essa comunicação ao presidente da República?
Eu não tinha informação como é que eu ia comunicar, nobre relator. Eu já expliquei ao senhor que a gente tinha a denúncia de coisas específicas e bem menores. Nós tínhamos 5 mil denúncias apresentadas que estavam sendo investigadas. Agora se apareceu um montão, são dezenas, são milhões até. Isso eu não tinha noção, só foi começar a tomar noção disso a partir de, pela primeira vez, a Polícia Federal fazer a investigação e colocar isso à tona sem arquivar o processo. Como vocês viram aí, o ministro deixou claro que a Polícia Federal tentou investigar isso em 2016, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e depois tentou investigar também durante o governo de Jair Bolsonaro, e as duas vezes foi obrigada a arquivar o processo. Só pôde concluir a investigação e acabar com esses desvios, com essa fraude no governo do presidente Lula, quando a Polícia Federal voltou a ter autonomia para investigar. E o que vocês acharam? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o like, sem se inscrever, sem compartilhar para nos ajudar. Obrigado a todos e até mais.